E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu tô aqui mostrando para vocês esses emblemas réplica do modelo Cadete GSI europeu. Esses emblemas eles são confeccionados pelo meu amigo Thiago Nascimento e eu tô deixando na descrição do vídeo o link, o contato dele para que vocês possam adquirir se tiver interesse em fazer esse tipo de compra, esse tipo de modificação no teu carro e eventualmente, especialmente se você tiver um modelo GSI na sua garagem. Esses emblemas são basicamente uma chapinha de acrílico recortada no formato adequado, em conjunto com um adesivo que vai ali por cima. Bom, qual que é a dica para o pessoal aí? Muitas pessoas elas me perguntam ou têm dúvidas sobre como aplicar o verniz e proteger os adesivos, sejam eles adesivos nesses emblemas como a gente tem aqui, ou adesivos que vão em carenagens de moto e eventualmente até mesmo no Cadete, no GSI, que possui aquele adesivo que vai embaixo do friso na porta, aqueles adesivos que vão tanto na parte dianteira do veículo quanto na tampa traseira, e elas querem aplicar o verniz por cima do adesivo. Para quê? Para o adesivo não descolar e você não ter o desgaste do adesivo no momento que você está lavando o carro, encerando ou lavando e encerando a sua moto. Então é comum o desgaste do adesivo e você ter que repor esse adesivo depois. Qual que é a dica, pessoal? Aplicar uma fina camada de verniz PU inicialmente sobre a área do adesivo para você criar uma película aderente para as próximas demãos. Você não vai lixar nenhum tipo de adesivo, você não precisa lixar a pintura antes de aplicar o verniz PU também, porém você deve ter em mente o seguinte: você tem que ancorar a próxima demão do verniz de uma maneira adequada, bem como você não pode carregar a primeira demão do verniz sobre o adesivo para você não ter o problema de comprometer o adesivo em si, ou seja, que você não danifique o adesivo no momento que você está aplicando o verniz devido à carga de solvente desse composto que você está jogando em cima do adesivo e que pode eventualmente até reagir com a cola. Qual que é a ideia? Que você teste o modelo de adesivo que você comprou antes em uma aplicação teste, colhe ele em alguma superfície e aplique o verniz PU da maneira correta, empoeirando a primeira demão, dando uma leve carregada na segunda e fazendo o acabamento na terceira demão. Nos emblemas que vocês estão vendo no vídeo, eu apliquei ao todo 5 demãos de verniz PU automotivo, sem diluição com thinner para PU, utilizando o aerógrafo de ação simples. Foi mais ou menos metade do copinho somente, pessoal. O consumo de verniz para fazer esses 4 emblemas aí foi bem baixo, então foi metade daquele copinho para mim aplicar as 5 demãos em cada um desses emblemas aí. Em paralelo, pressão de trabalho foi em torno de 20 libras, o intervalo entre a primeira e a segunda demão foi de apenas 5 minutos e entre as demais demãos foi de 10 minutos. Lembrando, eu carreguei na terceira demão e carreguei na quarta e na quinta também, já com a superfície completamente aderente, com uma boa regulagem de vazão do aerógrafo, ou seja, eu tinha uma área grande de cobertura, como vocês vão estar vendo agora. No exemplo que vocês estão vendo aí, desse emblema aqui, onde eu comecei a aplicação mais ou menos aqui, nessa posição do aerógrafo, e fui descendo da mesma maneira que a gente aplica a tinta e o verniz no momento que a gente está pintando, sempre começando um pouco fora dos limites da peça que a gente está pintando e terminando também um pouco fora, para que a gente tenha uma boa cobertura. E o fato de eu realmente carregar e dar as demãos de acabamento a partir da terceira demão é exatamente pelo fato de eu não ter o lixamento e eu ter uma superfície completamente lisa no momento que eu estou aplicando o verniz. Então é interessante que a primeira demão ela seja bem empoeirada, que você suje bem a peça e deixe ela bem marcada, bem pegajosa, para você vir com uma segunda demão um pouco mais com o leque, digamos assim, um pouco mais aberto do teu aerógrafo ou da pistola de pintura e dar o acabamento realmente na terceira demão. Se você estiver operando isso
numa faixa lateral, como é o exemplo do Cadete GSI, que você tem ali na porta. Você aplicou a base poliéster, colou adesivo nas portas e vai fazer a aplicação do verniz. Faça a demão empoeirada nessa área localizada, dê uma demão levemente mais grossa, como uma segunda demão nessa área localizada novamente, e faça a demão empoeirada no restante da peça e proceda com a aplicação do verniz conforme é recomendado nas etapas de pintura automotiva, ou seja, na peça como um todo. Não precisa se preocupar em fazer o acabamento na área do adesivo e depois refazer todo o serviço na outra área. Você vai pintar a peça como um todo, porém vai carregar um pouquinho nessas áreas do adesivo, dando 2 demãos conforme eu mencionei, para que você tenha uma cobertura uniforme na peça e um acabamento uniforme também. Esses adesivos não é interessante que você faça o lixamento para fazer o polimento, para você não perder essa camada de proteção que você aplicou. Então, o que eu fiz nessas peças aqui? Eu procurei aplicar a demão bem carregada, a demão final bem carregada, para mim ter um acabamento praticamente liso, que eu não precisasse de um polimento depois, evitando a casca de laranja. Então, para isso, você pode utilizar o artifício de aplicar ele na posição horizontal. Você não precisa aplicar na posição vertical como eles estão aqui. Porém, aqui foi aplicado na posição vertical. Eu colei esses adesivos nessa pequena chapa que eu tenho aqui, para mim ter uma facilidade de operação do aerógrafo e facilidade na hora da pintura. Agora eu vou mostrar para vocês em detalhes o acabamento final desses adesivos, e vocês vão ver que não teve dano nenhum aos adesivos, e eu tenho uma superfície completamente coberta, homogênea e com acabamento muito semelhante aos adesivos e aos emblemas resinados que a gente tem disponíveis para compra. Não existe um mecanismo de você evitar o relevo do adesivo, pessoal, então não force a aplicação do verniz, não force o polimento na etapa que você quiser nivelar esses degraus aqui do adesivo. Então evite isso, especialmente se você tiver uma peça como um tanque de uma moto, que você aplicou o verniz em cima do adesivo e você tenha a ideia de nivelar o adesivo com o polimento, com o lixamento. Não faça isso, porque você vai acabar queimando tanto a pintura quanto o adesivo e vai perder o teu serviço, tá? Então, fatalmente ele vai ficar com um leve degrau, porque você aplicou o verniz e ele se depositou de maneira uniforme na superfície e se assentou em todas as áreas que a gente não tem a cobertura do adesivo. Então a dica é essa: não tente remover o degrau após a aplicação do verniz. Dúvidas? Rodrigo, ele vai desplacar? Se você fizer uma aplicação correta, ele não vai desplacar da superfície, especialmente se você trabalhar uma pintura e uma aplicação do verniz e aplicar o verniz depois sobre uma base poliéster. Nesse caso aqui é uma peça completamente lisa, um adesivo completamente liso, que eu fiz a âncora e as demãos de uma maneira correta para ele não desplacar. E certamente eu não vou ter problema de desplacamento nessas pecinhas aí. Segundo ponto, dica importante: procure não diluir o verniz para você não ter problema de escorrimento ou de excesso de solvente te dando algum problema de acabamento final depois. Então aplique o verniz sem diluição, preferencialmente o verniz PU, por ser catalisado e ter maior resistência. Depois desse processo, em uma cura mínima de 30 dias, você pode aplicar qualquer tipo de cera ou selante, até mesmo vitrificador, nessas pecinhas. E certamente isso aí vai te dar um acabamento muito bom e uma durabilidade enorme do adesivo aplicado sobre qualquer peça que você tenha trabalhado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seguindo essas dicas, você não vai ter problemas com a aplicação do verniz sobre esse tipo de adesivo.
Lembrem-se, testem antes com um adesivo extra em alguma outra superfície, num cenário semelhante a que você quer aplicar no seu carro. Ou seja, se você quiser aplicar um adesivo em uma superfície lisa, procure uma superfície lisa para você praticar antes, aplicando esse adesivo na superfície e aplicando verniz por cima, testando a reação dele perante o adesivo e também o teu potencial de evitar o escorrido. E se você for aplicar esses adesivos em uma superfície repintada, uma base poliéster, logo após você fazer a pintura com a base poliéster, você não precisa se preocupar em ter uma superfície lisa, você precisa se preocupar somente em assegurar que o adesivo não vai reagir com o verniz no momento que você aplicou, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se inscrevam no nosso canal para receberem novidades quando eu postar novos vídeos sobre pintura automotiva. Deixo aqui o meu abraço, meu muito obrigado e até a próxima.